Academia Mineira de Letras celebra hoje a memória de Melânia Aguiar, esta personalidade do mundo da literatura e da cultura, esta mestra de tantas gerações, cuja memória reverenciamos nesta noite. A Academia Mineira de Letras tem o privilégio hoje de reunir em seu auditório, o Auditório Vivaldi Moreira, algumas das expressões mais vivas e mais importantes da cultura de Minas em torno da figura de Melânia. A todos aqueles que aceitaram o convite de participar desta solenidade, o muito obrigado da Academia Mineira de Letras, presidida por Elizabeth Renaud, aqui ao meu lado, e que em breve fará uso da palavra na qualidade de presidente da Academia Mineira de Letras, mas também na qualidade de ex-aluna e ex-orientanda de Melânia Aguiar. Eu queria registrar a presença entre nós dos acadêmicos Ieda Prates Bernes e Olavo Celso Romano, ex-presidente da Casa, registrar a presença do ex-ministro Paulo Haddad e de todos os que nos honram com a sua presença nesta noite. Esta cerimônia só foi possível graças à inspiração de duas ex-alunas de Melânia Aguiar, que impulsionaram a realização desta solenidade com sua paixão pela mestra. Simone von Rondon e Daniela Neves, a quem eu peço uma salva de palmas. Vamos fazer, desde logo, a composição da mesa, que será guiada por um critério bastante prático, o da logística. Desta forma, as oradoras desta noite já estarão devidamente posicionadas, próximas ao microfone, para que possam se pronunciar. Chamo à mesa agora a professora Ângela Vaz Leão, emérita da UFMG e titular da PUC Minas. Peço a todos a compreensão para os aspectos arquitetônicos muito peculiares deste auditório. Bem-vinda, dona Ângela. Chamo agora a esta mesa Ruth Silviano Brandão, professora da UFMG e professora visitante sênior da UFOP. Chamo também a professora Eneida Maria de Souza, professora emérita da UFMG. Tenho a alegria de chamar, a grande satisfação de chamar, a minha professora Ivete Valti, da PUC Minas e da UFMG. Também convido a professora Eliana Scott Musi, da UFMG. Finalmente, a professora Nancy Maria Mendes. Para completar a composição da mesa, convido as duas organizadoras desse evento aqui já mencionadas, as professoras Simone von Rondon e Daniela Neves. Dando sequência a este encontro, que é um encontro fraterno e afetivo em torno da memória de Melânia Aguiar, como deve ser um encontro acadêmico, tomo a liberdade rapidamente de dizer que, nesse semestre, estamos começando hoje uma intensa programação cultural, não é? No âmbito da Universidade Livre, que prossegue amanhã com uma palestra da professora Lisley Nascimento sobre a obra de Moacir Scliar, que completa seus 80 anos. Continua na quinta-feira com uma conferência sobre um antigo acadêmico desta casa, o jurista e sociólogo Vitor Nunes Leal, autor do clássico Coronelismo, Enxada e Voto, e termina na sexta-feira com a Sessão da Saudade em torno do acadêmico que nos deixou recentemente, o acadêmico William José, que nos legou uma importante obra no campo da história. E seguirá pelos próximos meses com conferências
literárias gratuitas e abertas ao público. Eu destaco aqui a conferência que faremos no dia 5 de abril, sobre os 160 anos de Diogo Guarani de José de Alencar, tarefa a cargo da nossa querida professora Letícia Malar. Muito bem, e agora eu passo a palavra à presidente da Academia, Elizabeth Renaud. Presidente. Ok, tá bom. A luz aqui, reduzir ou desligar, se for possível. Ou deslocar o ângulo. Isso, deslocar o ângulo da luz para não incomodar aqui. Não adiantou nada. Tá bom. Isso, tá bem. Presidente Elizabeth Renaud. Senhoras e senhores, a Academia Mineira de Letras sente-se orgulhosa em realizar esta sessão em homenagem a Melânia Silva Aguiar. Eu não poderia deixar de participar desta homenagem, mas as homenagens deveriam acontecer na pessoa física das pessoas. Tenho certeza, porém, que Melânia está aqui conosco, neste auditório Vivaldi Moreira, quando lembramos o seu olhar meigo e afetuoso. Melânia foi minha professora na pós-graduação. Influenciada por ela em seu belo desempenho sobre a geração de 45, minha dissertação de mestrado foi sobre o poeta Ledo Ivo, sob a sua orientação. Ela não foi somente a excelente e competente autora de pesquisas de primeiro quilate, autora e professora admirada. A sua ausência faz com que a penumbra vivencial não tenha mais a sua claridade. Melânia deixou um nome grandioso por onde passou, na cátedra, na convivência afetuosa com seus alunos, no conhecimento que ela tinha, principalmente da poesia dos 700, em que ela publicou um livro primoroso sobre esse assunto. Então, eu acho que essa homenagem é mais do que justa e a Academia se sente honrada em poder propiciar esta sessão a todos vocês. Obrigada. Com a palavra agora, a professora Ângela Vaz Leão. Vou fazer isso. Assim? Tá bom? Bom, meus queridos amigos, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Daniela Neves, que teve a iniciativa de promover esta sessão em memória de Melânia Silva de Aguiar. Quero também fazer uma saudação amiga aos filhos de Melânia que estão aqui presentes. O Cláudio, por isso mesmo que você se chama Cláudio, tanto que ela escreveu sobre o Cláudio Manuel da Costa, né? Cláudio, Lúcia parece que não está, e Flávia. Ah, Marco Túlio, não vi você aí, desculpa. Me desculpa, viu? Bom, é difícil para mim falar da Melânia em 15 minutos, como me foi proposto. Melânia foi um dos espíritos mais brilhantes e uma das culturas mais extensas e sólidas que encontrei em toda a minha vida universitária. Convivi com ela na UFMG e na PUC Minas. Na UFMG, ela desenvolveu a sua carreira graças aos numerosos concursos típicos do magistério que ela soube vencer e dos quais fala no seu memorial, apresentado à UFMG por ocasião de seu concurso para professora titular de literatura brasileira. Antes de entrar para a universidade, Melânia já dava aulas particulares. Ela entrou aos 18 anos. Então, antes dos 18, ela dava aulas particulares de língua portuguesa. E tinha grande gosto pelo estudo de línguas e grande entusiasmo pela literatura. Fez o curso de letras neolatinas. Lá, recebeu algumas influências
que ela declara com muita elegância, com uma gratidão que é própria das pessoas que sabem fazer justiça. Ela declara isso no seu memorial, que ela apresentou ao UFMG, quando fez o concurso para a Cátedra de Literatura Brasileira. Bom, não vou falar quais foram essas influências, por um dever de fidelidade ao memorial no qual eu me inspirei. Os professores que ela cita como influências que ela recebeu foram, primeiro, o de filologia românica. Era eu. Me desculpe, mas era eu. Depois, o de literatura portuguesa. Era o professor Rodrigues Lapa. Depois, de literatura brasileira, professor Wilton Cardoso. Depois, o de literatura francesa, professor Demian Sonal. Depois, o da literatura espanhola, José Carlos Lisboa, professor José Carlos Lisboa. Na Faculdade de Letras da UFMG, ela integrava um grupo de pesquisa composto de alguns professores interessados pelo estudo de textos. Aliás, todas as disciplinas do seu curso universitário, em todas elas, ela trabalhava com textos, em geral, analisados do ponto de vista estilístico. Então, dos autores em que ela buscava a teoria estilística, ela destaca no memorial Léo Spitzer, Auerbach, Curtius, Hatzfeld e Damaso Alonso. Além de seus estudos literários, Melânia lecionou língua portuguesa no Colégio Estadual, na FAF-BH e, bem mais tarde, no Instituto Cultural Uruguaio-Brasileiro, em Montevidéu. No seu memorial apresentado ao UFMG, diz Melânia que, em agosto de 1969, marcou-se nela o signo da viuvez. É a expressão dela. Em agosto de 69, marcou-se em mim o signo da viuvez. Então, ela perde o seu primeiro marido e, muito nova, ela estaria ingressando nos 30 anos. Em 1969, é o início da carreira docente, a que ela diz ter aderido com a ilusão dos poetas e a confiança dos bêbados, e disso nunca mais ela pôde fugir. Melânia foi posta, em 1977, à disposição do Ministério das Relações Exteriores e passou a residir em Montevidéu, lecionando no Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro, do qual depois ela foi diretora. Lá, além do seu magistério, Melânia tinha uma intensa atividade cultural, sobretudo fazendo conferências e publicando artigos de literatura brasileira e de literatura comparada. Em Montevidéu, Melânia ficou até 1981, 4 anos, de 77 a 81, 4 anos. Nesse período, continuava a publicar artigos sobre literatura e a trabalhar em edições críticas, um ramo ligado à filologia. Deve-se a ela a edição crítica de Marília de Dirceu, as cartas chilenas, e depois ela trabalhou muito também em outros trabalhos relacionados com edição crítica e, portanto, dentro da filologia. Bom, voltando ao Brasil, Melânia teve um intenso trabalho na UFMG. Foi diretora da Faculdade de Letras e do Centro de Estudos Literários. A vida universitária de Melânia não teve limites. Ela trabalhou no ensino, na pesquisa, na extensão e na administração. Seria difícil descrever a sua extraordinária atividade universitária. Eu vou, então, lembrar apenas 2 de suas atividades que ela desenvolveu com muito carinho, muito amor, e das quais eu também participei. Então, foram as atividades da Melânia em que eu me senti mais ligada a ela. A primeira foi a seguinte: no governo Magalhães Pinto, deu-se em Minas a abertura de numerosas faculdades no interior do Estado.
essas faculdades deveriam funcionar sob inspeção estadual. E o governo de Minas não quis ou não pôde aumentar as suas despesas, nomeando inspetores do ensino superior. O que fez, então, o governo? Tomou a lista de professores do colégio estadual e, entre esses professores do colégio estadual, escolheu alguns que nomeou para as inspetorias das faculdades recém-criadas no interior. Melânia, então, foi designada para fazer a inspeção das faculdades, sabem de onde? De Formiga. De Formiga, que é a minha terra. Então, eu fiquei satisfeitíssima e nós duas saíamos uma vez por semana de carro. Aqui, geralmente, era na sexta-feira, ali pelas 10 horas antes do almoço, e íamos para Formiga. E de lá voltávamos no sábado à noite. Então, eu tive um contato muito grande com ela e tive a ocasião de participar de muitas preocupações que ela teve, de muitas alegrias também que ela teve. Essa foi a primeira situação em que eu trabalhei junto com ela. Depois, a segunda. A segunda é muito recente. Em 2015, eu publiquei esse livrinho, que se chama Um Apólogo de Machado de Assis, em 6 vozes. Trata-se daquele conto da agulha e a linha, todo mundo se lembra dele, né? Que foi publicado na primeira edição com o nome de Agulha e a Linha. E na outra edição, que tornou a definitiva, com o nome de Um Apólogo, era o título do conto. Então, eu, quando aluna na Faculdade de Letras, tive uma disciplina que hoje ela não é ministrada mais, mas eu tive uma disciplina que era tradução literária. E nessa disciplina nós traduzíamos, principalmente, no meu caso, do francês para o português, muita coisa boa, muitas obras que deveriam ser mais divulgadas no Brasil. Pois bem, quando eu fui fazer este livro, esse livrinho, Um Apólogo de Machado de Assis, em 6 vozes, eu convidei para trabalharem comigo, para colaborarem comigo. Em relação ao espanhol, convidei Melânia Aguiar. Para o francês, no francês eu mesma trabalhei. Para o italiano, convidei Lúcia Fulgêncio. Para o romeno, convidei Micaela Guitesco, uma romena que eu não conhecia, mas que já traduziu mais de 20 livros da literatura brasileira para o romeno. Para o inglês, eu convidei Astrid Massete Lobo Costa. E para o alemão, Tarcísia Lobo Ribeiro. Com isso, nós completamos 6 línguas modernas para as quais foi traduzido o conto A Agulha e a Linha, nesse livrinho. Mas a Melânia, eu senti que a ela eu precisava de pedir mais. Ela fez a tradução magnífica para o espanhol, mas eu pedi a ela que fizesse também um outro artigo depois, comentando o trabalho que ela havia feito. E ela escreveu, então, um ensaio fantástico que se chama Entre o Contingente e o Universal. E, além deste artigo, ela fez também um estudo do próprio conto do Machado de Assis, enfocando principalmente aquelas passagens em que ele tinha merecido uma tradução para o espanhol. Ela fez a tradução para o espanhol. Então, essa parte do livro se deve a ela também. Então, eu tenho o prazer de ter esse livro feito com a Melânia, onde há 2 trabalhos dela. Há o artigo Entre o Contingente e o Universal, e há depois o comentário que ela faz sobre a própria tradução dela, os problemas que ela tinha enfrentado na tradução. E o artigo se chama A Tradução dos Pronomes de Tratamento
para o espanhol da América, explicação necessária. Então, nesses 2 trabalhos, que eu tive o prazer de obter a colaboração dela para esse livrinho, eu tive a ocasião de ver como os conhecimentos que ela tinha de linguística e de problemas de tradução literária, que não são problemas insignificantes, eu tive a ocasião de ver como eram profundos os conhecimentos que ela tinha nessa área. Então, sempre que eu me lembro da Melânia, eu não posso deixar de me lembrar também dessa colaboração que eu devo a ela neste livrinho. Esse livrinho, aliás, foi lançado aqui na academia, pelo que eu agradeço aqui ao Rogério. Muito obrigada a todos e viva a Melânia! Vamos ouvir agora a professora Eneida Maria de Souza. Acho que não. Bom, boa noite. Eu agradeço também aos organizadores dessa reunião aqui na academia. Eu fiquei muito emocionada quando eu fiquei sabendo dessa homenagem à Melânia. E tenho, assim, realmente muito receio de falar em público sobre uma pessoa que, para mim, foi de uma importância crucial. Nessa noite, eu gostaria não só de mencionar a grandeza e a inteligência e a generosidade da Melânia como pessoa, como professora, como colega, como também o seu trabalho com o estabelecimento do texto, um texto que eu estou organizando, que já faz 10 anos, que é a edição crítica do Beira-Mar, do Pedro Nava, né, um dos seus livros de memórias que se passa em Belo Horizonte, e que ela teve a incumbência de fazer justamente o estabelecimento do texto, juntamente com algumas alunas, com algumas colegas, e nesse estabelecimento do texto, que eu reputo que, na realidade, o livro é dela, porque é de uma dificuldade que a gente nem pode imaginar, né, dona Ângela, porque não só o estabelecimento das versões, do cotejo das versões anteriores ao livro, dos erros de edição, como também as notas explicativas, as notas de diferenças entre as edições, e que eu tenho, realmente, eu fico muito emocionada em falar isso. Até nos últimos dias da Melânia, ela estava trabalhando nesse texto. Até na véspera, né? Eu não estava aqui, eu estava no exterior, justamente para levar os originais dessa edição para a edição Arquivos, que é sediada em Poitiers, na França, e que provavelmente deve sair no final do ano, no ano que vem, porque é uma edição dá muito trabalho de fazer, né? E que, na realidade, eu reputo o mérito todo à Melânia. Então, eu gostaria aqui também de agradecer muito à família, que foi muito condescendência com relação a isso, e dizer que as palavras até faltam, né, quando a gente vai falar da Melânia. Muito obrigada. A palavra agora a professora Ruth Silviano Brandão. Boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer às organizadoras o convite de vir aqui, que foi muito emocionante para mim, né? E eu trouxe um pequeno texto, porque eu achei que era melhor ter um texto do que falasse, então escorrei também com a Eneida. Então, eu vou a esse texto. Para minha amiga, muito e sempre querida. 19 anos, 2 ainda quase meninas, entram na Letras. Constroem uma amizade que durou quase 60 anos. Ali encontramos a jovem Ângela Vaz Leão, com quem às vezes
fazíamos serenatas à noite, né, dona Ângela? Na minha casa. Na casa da doutora Ângela. E ali encontramos a jovem Ângela Vaz Leão, de quem nunca nos separamos. Amizade da mais pura confiança e, de minha parte, da maior admiração em relação àquela que julgo minha melhor amiga, minha maior amiga, pela ética, pela beleza moral e física, pela poesia que ela cultuou pela vida fora em seu trabalho, por uma transmissão vívida em cada minuto vivido, porque a sua vida não se separou da poesia em seu sentido mais amplo. Seguimos por caminhos perpendiculares, entrecruzados, mas nunca rompidos. Melânia seguiu fiel a seu mestre Rodrigues Lapo. Eu por outros, criando interesses diferentes do delas. Nos últimos anos, resolvi visitar o espaço, né, o espaço de estudo da Melânia, quando trabalhei na UFOP e decidi escrever sobre Marília e Dirceu, que eu acabei dedicando a ela, que vai sair pela editora UFMG. Dela, Melânia, recebi livros que ela me emprestava com a generosidade de sempre. Recebi esclarecimentos e a transmissão do entusiasmo em conhecer nossas Minas Gerais. Aliás, eu sempre escutava, com prazer, Melânia e seu amado irmão Clínio falar de Minas, suas figuras, sua história, interminavelmente. Às vezes que eu viajava com eles, eu ficava ouvindo, e eles conversavam sem parar, e eu ouvia e aprendia. Impossível resumir 60 anos em palavras. E como sei que o testemunho que devo dar sobre essa amiga preciosa não deve se prolongar demasiadamente, lembro o poema Consoada, de Manuel Bandeira, que eu leio agora. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo, talvez sorria ou diga, alô iniludível, o meu dia foi bom, pode a noite descer, a noite com seus sortilégios. Encontrará, lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Assim, minha amiga deixou a mesa posta, tudo em seu lugar, e imagino que agora essa mesa aqui coincide nesse momento de confraternização por uma vida plena, do princípio ao fim, porque era do feitio dela, o cuidado, a gentileza, a generosidade sem limites quando se pedia algo a ela, ou quando ela própria adivinhava do que precisávamos, porque ela tinha esse dom, delicadeza, mas também rigor, quando chamada a participar de seminários, eventos, bancas examinadoras. A este propósito, é curioso lembrar disso na medida que eu escrevia, quando ela sempre criticava uma linguagem pouco cuidada com a expressão. É uma linguagem pedestre. A linguagem está muito pedestre. Talvez como esta, que uso agora, meio cheia de tropeços, por palavras que não encontro, de forma bem a homenageá-la. Se ela me ouve, deve estar rindo, sorrindo, com aquela risadinha gostosa que era só dela. Quando eu falava, está muito pedestre, Melânia, ela dava uma risadinha. Obrigada, Melânia, por ter tido você como uma amiga com quem pude atravessar a vida, sabendo que, se precisasse, você estava lá para me dar a mão e as palavras sempre justas, que iam no ponto exato do meu coração. Obrigada. Com a palavra agora a professora Ivete Waldt. Boa noite. Agradeço muito às minhas queridas alunas, Daniela e Simone, e também ao Rogério, o convite para estar aqui partilhando desse momento, um misto de alegria e tristeza. O que eu quero fazer é justamente partilhar com vocês a alegria de ter sido próxima da Melânia. Eu conheci Melânia justamente quando ela entrou para a Faculdade de Letras, em 1969. Eu fui sua aluna de literatura brasileira. Com ela, eu comecei a ler Gregório de Matos, Cláudio Manuel da Costa,
Tomás Antônio Gonzaga. Um pouco mais tarde, voltando para o mestrado, fui aluna dela, justamente em um curso sobre Gregório de Matos. Mas, para trabalhar o barroco, ela nos sugeriu, né, não vou falar, nos fez ler o La Vie et Sueño, de Calderón de la Barca. Então, com a Melânia, eu caminhei, né, por essas trilhas do barroco e do barroco brasileiro. Depois, eu fui colega dela na Faculdade de Letras da UFMG, onde, como a dona Ângela já disse, ela foi professora e diretora, no meu tempo de professora lá. Depois, fui colega na PUC, e trabalhamos muito proximamente, dividimos duas disciplinas, uma sobre Antônio Cândido e uma sobre História da Literatura, e quanta alegria de estar junto com ela, aprendendo sempre um pouco mais. Como se não bastasse, fomos vizinhas na Pazárgada, que é um condomínio em que a Melânia tem ainda casa, e o Marco Túlio está lá, não é? Com a Melaninha. E somos colegas lá, e foi a última vez que eu a vi e conversei com ela, foi na terça-feira de Carnaval, uma manhã, lá na Pazárgada. E, para completar, nós fomos uma chamiga, né, das minhas outras colegas que estão aqui, Eliana do meu lado, a Nancy, Vera, Maria do Carmo, Lélia. Então, estou esquecendo alguém? E Nazaré, imagina! Nós fazemos uma reunião mensal em que a Melânia sempre estava e sempre está presente. Então, agradeço do fundo do coração a quem de direito por ter convivido com Melânia. E divido essa alegria com um abraço muito especial para cada um dos seus filhos e netos. Beijo. Vamos ouvir agora a professora Eliana Scott Musi. Eu começo agradecendo aos organizadores dessa homenagem, que é tão importante para a gente, principalmente porque, dentro de 2 dias, faz 1 ano que a Melânia nos deixou. Então, gostaria de agradecer a todos, a academia, e a Daniela e a Simone, e também a família da Melânia, aos seus filhos e netos, com quem eu convivi muito proximamente, a quem eu tenho assim, um carinho de tia, vamos dizer. Nesse encontro, eu quero começar o meu testemunho fazendo referência, como não podia deixar de ser, e que todos fizeram aqui, a essa figura ímpar que foi a Melânia. É difícil falar dela no passado, né? É muito difícil, porque ela está muito viva na vida da gente, não digo nem na memória, mas ela é uma presença entre nós. E ela foi essa figura ímpar, tanto sob o ponto de vista pessoal quanto intelectual. Eu a conheci há bem menos tempo que a Ruth, há mais de 30 anos, na Faculdade de Letras da UFMG, onde éramos colegas. Eu acabava de voltar do meu mestrado na França, e foi então que ela me convidou para lecionar no curso de pós-graduação em letras, que era constituído, então, pelo mestrado. Ao longo do tempo, Melânia tornou-se uma amiga muito querida,
além de uma colega admirada e respeitada. Vou falar, em primeiro lugar, brevemente da amiga. Todos nós falamos, mas eu vou dar aqui também o meu testemunho. Quero falar de suas qualidades pessoais e morais, de sua retidão de caráter, de sua lealdade, da afabilidade, da imensa paciência que ela tinha para com todos, de sua elegância, de sua beleza física e espiritual, de sua doçura e de sua firmeza, de seu grande coração. Entretanto, no momento em que esta casa abre suas portas para prestar a Melânia um mais que merecido tributo, detenho-me, sobretudo, em suas qualidades intelectuais, em sua atuação como professora, ensaísta e pesquisadora. Foi sob esse último aspecto que mantive o mais estreito contato com ela ao participar de sua equipe de trabalho por ocasião da preparação da edição da Poesia Completa de Cláudio Manuel da Costa, publicada em 1996 pela editora Nova Aguilar, no volume A Poesia dos Inconfidentes, organizado por Domício Proença Filho, edição que hoje se encontra esgotada. O caso de amor de Melânia com o poeta inconfidente era antigo, datava de curso ministrado na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras pelo professor Rodrigues Lapa, de quem foi aluna dileta. Esse grande ensaísta e pesquisador português introduziu-a aos estudos da obra de Cláudio, que desde então tornou-se um horizonte perseguido e jamais esquecido por ela. Já na década de 70, a lírica do poeta foi tema de sua tese de doutorado, O Jogo de Oposições na Poesia de Cláudio Manuel da Costa, onde, além da análise crítica dos sonetos, ela acrescentou como apêndice 2 poemas praticamente inéditos, porquanto esquecidos por mais de 200 anos na biblioteca da Universidade de Coimbra. Os estudos desenvolvidos na época revelaram 2 lacunas consideráveis na divulgação da obra do Arca Mineiro: a incompletude de uma visão de conjunto de sua obra e a ausência de edições fidedignas. Uma vez que os poemas reunidos sob o título Obras tiveram apenas uma edição em vida do autor, feita em Coimbra em 1768, e outra em 1903, organizada por João Ribeiro, não incluindo, entretanto, parte significativa de sua produção poética. Durante muitos anos, Melânia acalentou, portanto, o projeto de uma edição que reunisse o conjunto das obras de Cláudio. Por minha vez, meu interesse pelo poeta teve seu início com um caderno de poemas manuscritas de Cláudio Manuel da Costa, que tinha me sido legado por um tio, Pedro Mose. Esse manuscrito havia pertencido ao Clube Literário de Mariana, e do qual meu tio foi membro. Ao ser dissolvido o clube, imaginem, o acervo foi dividido entre seus membros, cabendo ao meu tio, entre outros volumes, esse precioso caderno. Supondo inéditos os poemas nele contidos, eu sonhava em publicá-los. Ainda aluna de letras, apresentei ao professor Wilton Cardoso, que, após uma pesquisa, verificou já terem sido publicados de forma incompleta na edição de João Ribeiro e também na Revista Brasileira, por Ramires Galvão. Em 1992, em conversa com Melânia, mencionei esse caderno, ressurgindo, então, o projeto de uma edição que reunisse o maior número possível de produções do poeta. Eu acabava de voltar de um período em que fui professora associada à Universidade de Poitiers, na França, ocasião em que frequentei cursos de crítica textual e genética no ITEM, que é o Instituto de Textos e Manuscritos do CNRS.
havia ainda participado informalmente da preparação da edição crítica da obra de Guimarães Rosa pela professora Cecília de Lara, da USP, para a coleção Arquivos, né? Infelizmente, essa edição não chegou a ser publicada até hoje por problemas de ordem familiar. Bom, ciente do grande número de trabalho por vir, Melânia, como coordenadora do projeto, percebeu a necessidade de montar uma equipe maior, constituída pelos alunos bolsistas Andréia Verquema, Ângela Salgueiro Marques, Conceição Pereira, Nilce Paganini, Maria Paula Montenegro, Rita Niffneger da Silva, Sandra Maria da Luz, Thelma Borges da Silva e Júnior Bispo dos Santos. Também fez parte da equipe, no início da pesquisa, a professora Viviane Cunha, da Faculdade de Letras da UFMG. O trabalho iniciou-se com uma busca em arquivos e bibliotecas brasileiros, como a Biblioteca Nacional, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Arquivo Público Mineiro, a Biblioteca Municipal de São Paulo, entre outras, onde foram identificadas várias fontes. Mas era preciso ir mais longe, e Melânia obteve uma bolsa de pesquisa para Paris, onde passou um ano vasculhando bibliotecas e arquivos europeus, onde foi encontrado precioso material. Na biblioteca da Universidade de Coimbra e na Torre do Tombo, por exemplo, foram localizados e coletados, além do culto métrico e do minúsculo métrico, que já tinha sido incluído na tese de doutorado da Melânia, foi encontrado ainda um epicédio e 8 sonetos expurgados das obras. Durante esse tempo, eu fiquei com a coordenação do grupo no Brasil. Bom, para não me alongar muito e também evitando utilizar o vocabulário especializado da crítica textual, eu vou mencionar apenas o caso do poema Vila Rica, né, um poema épico do Cláudio Manuel da Costa, concluído em 1773 e só publicado póstumamente em 1839, tendo circulado por mais de meio século, 66 anos, para ser mais precisa, sob a forma de manuscritos. A pesquisa encontrou e coletou 10 desses manuscritos, 5 na Biblioteca Nacional, 2 no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1 no Arquivo Público Mineiro, 1 na Biblioteca Nacional de Lisboa e 1 na Biblioteca Santa Geneviève, pertencente ao Fundo Ferdinand Denis. Na segunda fase da pesquisa, passou-se ao estabelecimento dos textos bases sobre os quais se assentaria a edição. O caso mais complexo foi, naturalmente, o do Vila Rica, em razão do grande número de fontes localizadas. Após cuidadosa análise comparativa, decidiu-se pelo manuscrito de Lisboa, pelo fato de trazer 84 versos inéditos, expurgados de todos os outros. A razão desse expurgo, em detrimento até mesmo da coerência textual do poema, foi de cunho ideológico pelo teor altamente explosivo desses versos. Eles veiculam o discurso do chefe militar dos revoltosos, que os incita ao combate contra o governo português. De repente, como aponto num artigo, outra voz infiltra-se nesse discurso e o assume. O narrador-poeta põe-se a falar com as palavras do inimigo, a marcar positivamente conceitos, então, condenáveis, como o de liberdade e o de independência. Bom, estabelecidos os textos base, iniciou-se a fase de preparação da edição propriamente dita, durante a qual a coordenação de Melânia dirigiu, orientou e reuniu os trabalhos, sempre marcada pelo rigor, pela disciplina, pela persistência
e pela acuidade, qualidades fundamentais à pesquisa e próprias de todo o trabalho da Melânia. A atualização ortográfica foi a única modernização permitida, e ainda assim, desde que não se opusesse à fonética da época. Algumas interferências necessárias foram indicadas por colchetes. Finalmente, passou-se à redação das notas, após longo trabalho de consulta a dicionários do século XVIII, enciclopédias, etc., assim como as traduções de citações, sobretudo do latim. Essa foi a edição publicada pela Nova Aguilar, uma edição o mais completa possível. Para abordar outro aspecto de sua personalidade. Nossa amizade iniciou no primeiro semestre de 1964, ano em que comecei a lecionar no Colégio Estadual de Minas Gerais, atualmente Escola Estadual Governador Milton Campos. Ambas éramos contratadas para ministrar aulas extras de português, como vários outros professores, pois, além de ter havido um aumento do número de alunos no colégio, nossa disciplina contava com 5 aulas semanais. Lecionávamos em turnos diferentes, ela à tarde e eu pela manhã. Mal se iniciaram as aulas, fui acometida por uma infecção que paralisou quase totalmente meus membros superiores e inferiores, cujo tratamento duraria 90 dias. Uma professora de matemática, Lourdinha Azevedo, conhecida minha de outro estabelecimento, fez o encaminhamento do meu pedido de licença à Secretaria de Educação. Passados os 3 meses, apresentei-me à secretaria do colégio para reassumir minhas aulas. Enorme foi o meu susto quando a secretária comunicou-me que meu contrato estava cancelado, pois tinha sido considerada faltosa, pois professores contratados não tinham direito a licenças. O choque foi imenso. Como pagar as dívidas assumidas e o sustento de minha mãe de criação e o meu? Lourdinha Azevedo, professora de matemática, ao ter essa notícia, voltou à cena com uma informação que me deu esperança. Nossa colega Melânia tinha sido a primeira professora do Estado, Colégio Estadual, contratada, a obter licença para parto, ainda estando afastada. Decidimos procurá-la para conhecermos o caminho que seguiu. Fomos à sua casa, onde a encontramos amamantando Cláudio. Pediu que a aguardássemos uns minutos, que nos acompanharia à Secretaria de Educação. Era urgente, pois o secretário Aureliano Chaves, que era assessor de quem o marido de Melânia, doutor José Roberto Aguiar, era assessor, estava deixando o cargo naquele dia por pretender candidatar-se a governador do Estado. Se falássemos com ele, seria quase certo apressarmos os trâmites burocráticos e eu não passaria mais alguns meses sem pagamento. Isso porque o novo secretário mudaria, evidentemente, as chefias e, em consequência, haveria retardamento de decisões dos processos iniciados na gestão anterior. Fomos à sala do secretário, que estava repleta. Era o café de despedida. Melânia localizou o marido e expôs o meu caso ao secretário Aureliano Chaves. Este passou os dados à datilógrafa, determinando que trouxesse imediatamente a ordem de pagamento para que fosse assinada por ele
e publicada no dia seguinte. Pediu-nos aguardarmos que isso se fizesse para sairmos tranquilas. Assim, ficou sagrada a nossa amizade ao primeiro encontro. Não vou alongar-me, mas quero mencionar outro gesto de Melânia que me tocou. Há poucos anos, comentei com ela o desejo que sempre tive de conhecer a cidade onde nasceu minha mãe, cuja morte ocorreu antes de eu completar 2 anos. Ao chegar em casa, recebo um telefonema da amiga perguntando se eu tinha compromisso no fim da semana seguinte. Informei-lhe que não. E ela, então, vamos a Piranga. E eu lhes pergunto, era ou não era uma fada madrinha? Muito obrigado à professora Nancy Maria Mendes. E antes de passar a palavra para as 2 professoras que organizaram esse encontro com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta devoção a Melânia, eu gostaria de chamar à tribuna desta casa o acadêmico Olavo Celso Romano, que conviveu muito com Melânia Aguiar. Olavo. Olha, eu não estou aqui como ex-presidente da academia, nem como acadêmico. Eu estou aqui como ex-aluno do Colégio Estadual e trouxe para testemunha o meu fraterno amigo Paulo Haddad, ex-secretário de Planejamento da Fazenda, ex-ministro da Fazenda e do Planejamento também. Eu vim de Oliveira, do Colégio Estadual de lá para o Colégio Estadual daqui, em 56, que foi exatamente o ano em que se inaugurou o prédio novo ali no Santo Antônio. E abriram-se muitas vagas e a chance aumentou para quem vinha do interior em desvantagem em relação a quem já estudava no Barro Preto e que passava para uma casa nova. Havia a sensação de inaugurar uma casa. A gente estudava dentro dos traços do Niemeyer. Uma casa que tinha 25, 30 alunos por sala, carteiras individuais, cheirando a tinta nova, e um corpo de professores. Havia um reitor, né, nomeado pelo governador, e figuras notáveis, né, não só na galeria dos ex-diretores, mas como no magistério, muitos dos quais pertenciam a essa academia também. Citando Eli Menegali, Wilton Cardoso, que foi meu professor, né? E, bom, Melânia era uma jovem, morena, bonita, elegante, discreta, inteligente, era nossa amiga, nós éramos todos irmãos, sonhando com um mundo presidido, o Brasil presidido por Juscelino Kubitschek, que acabava de assumir a presidência, né, prometendo Brasília, prometendo um tempo novo, e a gente se sentia capaz de mudar o mundo, capaz de realizar sonhos, né, impossíveis. E o Colégio Estadual era um lugar propício para isso, porque a Inúbia, que era o jornal que o Paulo dirigiu, trombeteava, né, todas as possibilidades. João Etienne Filho, ele conseguia a proeza de dirigir o coral, dirigir o teatro e dirigir o time de basquete. E já era conhecido pela influência que tinha tido junto aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Está lá no encontro marcado. O Paulo lembrava agora mesmo que, durante o jogo, que ele levantava assim, bravo, orientando o time, e alguém dizia assim, levanta, Etienne. Ele já estava na ponta dos pés e o pessoal ainda mandava que ele levantasse. Bom, eu quero dizer, das lembranças que eu tenho da Melânia, poucas para resumir, uma é que ela, Paulo Haddad e eu,
tivemos um cursinho de aulas de reforço. Tá? Isso é uma revelação para... Né? Tivemos um cursinho para aula de reforço. A gente acompanhou aquela tragédia do Viaduto das Almas, né? Depois, Melânia morava na Avenida Assis Chateaubriand, a gente às vezes se via, não muito frequentemente, cada um foi para um lado, mas era assim, como cada dia que a gente se encontrava, era como se tivéssemos nos despedido ontem. Sempre havia um tema, sempre havia um assunto, é como se a gente pertencesse a uma mesma tribo, a uma mesma confraria, e esse sentimento, pelo menos, nos acompanhou sempre que a gente se encontrava. E a gente via que não era só do estadual, era do tecido da vida, dos sonhos da vida, das afinidades. Quando eu vim para a academia, eu fiz uma determinada proposta à Melânia, que eu não vou revelar ainda, mas ela recusou. Tornei fazer outra vez, ela recusou. E quando, afinal, ela disse, olha, se aquele assunto for possível, eu aceito, eu falei, não apareceu a possibilidade. Era para ela aceitar se candidatar a uma cadeira na academia. Porque isso aqui é meio uma montanha-russa, meio uma gangorra, meio... alguma coisa que muda de cena a cada momento, lamentavelmente não surgiu depois que ela aceitou a oportunidade. Eu quero terminar dizendo, essa é uma das coisas que não foi possível realizar. Ela se foi e eu fico com uma dúvida que eu estava falando agora mesmo, perguntando, afinal, ela é de vermelho novo ou de vermelho velho? Sempre que eu a encontrava, eu perguntava se era de onde era. Né? E, finalmente, o nosso cursinho de aulas de reforço, a única coisa que nós tivemos dele foi um cartão. Chamava-se ACELB, H-A de Haddad, C-E-L de Celso, que é o meu nome, é o segundo nome recessivo, né? Eu costumo dizer que, como eu uso só Olavo Romano, eu sou modestamente um ex-Celso. Né? E, finalmente, isso. Ela não veio para a academia, embora frequentasse aqui, embora iluminasse essa casa com a sua presença inconfundível. Né? E que bom que nós estamos aqui, reverenciando a memória dela e dando graças a Deus pelo privilégio de ter convivido com ela. Né? Muito obrigado. Boa noite. Vamos ouvir agora a professora Simone von Rondon. Boa noite a todos. Eu vou falar muito rapidamente, mas trazendo para nós essa palavra da noite, que é gratidão por termos cruzado com a Melânia em algum momento da nossa vida, né? Uns tiveram mais sorte de viver mais tempo na sua convivência, na amizade. E, então, acho que a palavra gratidão, por mais que ela esteja desgastada, ela traz essa sorte, né? E essa experiência tão única que a gente pode falar, né? De ter tido a sorte de ter sido aluna da Melânia, de ter sido amiga. Então, acho que essa foi a palavra da noite. E outra coisa que eu trouxe para a gente homenageá-la, que eu fiquei extremamente constrangida de falar junto com meus grandes professores que aqui estão. Então, eu pensei em trazer um poema, porque a Melânia sempre nos proporcionou isso, o prazer da poesia e da literatura. E então, eu procurei uma poesia e ouvi a poesia na voz da Fernanda Montenegro.
E depois eu li ela várias vezes, eu falei assim, nossa, mas nunca que eu vou conseguir ler com aquela entonação, com aquela forma tão adequada. Então, achei melhor trazer o vídeo com a Fernanda Montenegro, falando a poesia do Antônio Cícero, que eu acho que é muito adequada para essa noite, porque fala justamente dessa experiência, que nós queremos guardar a Melânia na nossa memória, nos nossos afetos, na nossa história, e não perdê-la de vista. E o poema fala justamente que guardar é iluminá-la, é deixá-la livre. E talvez esse momento aqui é isso, a gente está iluminando isso que Melânia foi, a história, e ela nos ilumina nessa presença tão querida. E é isso que eu trouxe para vocês hoje. Eu não poderia deixar de agradecer o Rogério, a Elizabeth Renault, que tem proporcionado essa experiência tão aberta da academia para a gente interagir com os acadêmicos e participar de uma maneira mais democrática também. Então, agradeço a todos a presença, a participação, a família, e nós procuramos fazer tudo dentro de uma ideia de afeto, que foi podemos dizer, a lição mais preciosa que a Melânia nos deixou. Muito obrigada, boa noite. Vamos ver o poema do Guardar, do Antônio Cícero. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isso é fazer vigília por ela, isso é velar por ela, isso é estar acordado por ela, isto é estar por ela ou ser por ela. Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e se declama um poema para guardá-lo. Queria agradecer muito aos depoimentos tão bonitos das professoras que aqui estiveram, grandes amigas da Melânia, né? E queria agradecer a presença da família, que é também homenageada hoje, né? A presença de todos vocês que vieram aqui compartilhar conosco isso. Eu tinha apenas algumas palavrinhas muito rápidas, que até eu iria dizer ao início, mas invertemos. E então eu vou ler, porque eu já estou um pouquinho emocionada, e era só para falar um pouquinho do espírito do evento, né, que é um pouquinho também do espírito da Melânia. Então, nós nos reunimos para homenagear uma pessoa que fez da sua vida uma homenagem à literatura, à educação, à cultura. E o fez com muita poesia. A poesia era seu foco, seu olhar, seu falar e seu movimento. A delicadeza, a gentileza e a humildade eram admiráveis aliadas de uma forte sabedoria, uma sólida cultura e uma inabalável dedicação. Assim, na companhia dessas pessoas tão brilhantes que aqui se reuniram e que conheceram a profissional e o ser humano admirável que foi a Melânia, buscamos dar voz ao seu espírito, à sua obra, ao seu trabalho, ao seu ser, à sua luz pessoal, as facetas de uma grande mestra.
O papel, ou um dos papéis de um professor, é ser meio, interlocução, espaço e força-energia para que outras vidas e mentes possam fluir e se expandir. Melânia soube fazê-lo com perfeição, incentivando, respeitando, inspirando e abrindo espaço para que novas vidas e novos textos pudessem se fazer. Em todo o processo e orientação, ela emanava poesia. A função da poesia, talvez, passa por relembrar a essência, a alma, o espírito, o ritmo da vida, a magia que é viver e ser humano, como bem lembra, né, o Otávio Paz. E é dessa forma que a poesia era abraçada e iluminada pela Melânia, pois a poesia em verso ou em prosa, ou em substância e espírito de comunhão entre o humano e o que paira além dele e da sua compreensão, eram traduzidos na sua alma e na sua maneira de conduzir a leitura, a escrita, o aprendizado, o ensino e a vida. Que esse evento traga e deixe, então, em que dimensão o possa fazer, ascender no sentido de alcançar no alto e ascender no sentido de resplandecer a presença e a memória da Melânia, que foi, é e continuará sendo poesia, garra, delicadeza, inteligência, força, sutileza, saber, respeito, doçura, exemplo de mulher, de educadora, de amiga, de mãe, de intelectual e de ser humano. Que Melânia, Mel, continue assim, sendo meio e fruição da poesia da vida para todos nós. Muito obrigada a todos vocês. Bom, só mais uma coisinha. Então, nós vamos ouvir um pouquinho da Melânia, né, que foram vídeos feitos pelas filhas, pela Flávia e pela Lúcia, que aqui não está, né? A Lúcia, que estava um pouquinho abalada ainda e preferiu assim, mas eu tinha visto já há um tempo que a Lúcia tinha feito um vídeo muito bonito e com fotografias, então eu gostaria que nós fechássemos o evento com essa presença mais forte da Melânia, e agradeço a Flávia muito pelo apoio, né, pelo empenho, e também a Lúcia, e a presença também do Marco Túlio e do Cláudio, de todos vocês, e cumprimento a eles pela Mãe Maravilhosa. Muito bem. Muito obrigado, professora Daniela. Para que todos os integrantes da mesa possam assistir aos vídeos de forma confortável e adequada, eu desfaço agora a mesa para que todos os componentes tomem os seus assentos aí logo na primeira fila, de modo a poder visualizar corretamente os vídeos que vamos exibir. Muito obrigado a todos por haverem composto esta mesa. Depois dos vídeos, a sessão se encerra aqui no teatro e haverá um momento de confraternização no foyer. Muito obrigado. Eu queria acrescentar, Rogério, pois não, presidente, que essa homenagem à Melânia está presente nos postulados da Academia Mineira de Letras, que a nossa academia tem por escopo incentivar a leitura, a literatura, a cultura, a educação, e dentro dela as pessoas proeminentes que fizeram ser literatura, ser poesia, ser cultura, como a Melânia fez. Eu agradeço a presença de todos, a palavra que foi tão bonita, que representou a figura de uma ilustre amiga nossa, competente, pesquisadora, que deixou um lastro de saudade e que está presente conosco aqui nessa noite. Obrigada.